pessoal, estamos aí de volta, a mais um intervalo bíblico da ET, depois desse período aí de recesso, tivemos aí a semana anterior com o professor Leonardo, e essa semana a gente está trazendo uma nova temática aí do intervalo bíblico, um tema bem interessante, até interrogativo, talvez aí para alguns. O título do intervalo bíblico dessa semana é A Terra do Mais, E esse título ele está baseado, como sempre falamos, sempre citamos, em um texto bíblico, E o texto bíblico escolhido, para esse título, o texto foi um texto que se encontra lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, verso de número 13. Inclusive é um texto que diz assim: Deus prometeu um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então, essa temática, a Terra do Mais, ela vem baseada em quê? Nesse texto, que se encontra no livro, podemos dizer assim, bíblico, lá em 2 Pedro. E é bem interessante essa história, porque a gente, quando começa a observar, esse título vem de uma situação bem interessante em que uma família, ela estava viajando e de repente os componentes daquela família começaram cada um a sentir necessidades específicas no que diz respeito à alimentação. Só que o interessante é que alguns queriam, por exemplo, mesmo as crianças queriam comer hambúrguer, a mãe queria comer sushi, o pai queria comer um churrasco. Só que dentro desse contexto todo, diante dessa diversidade de necessidades, podemos dizer assim, o pai ele se levantou com uma solução. O pai disse: a gente vai a um restaurante, e esse restaurante que nós vamos era um restaurante buffet, em que cada um poderia justamente escolher aquilo que estivesse necessitando naquele momento. E assim o pai fez. E o nome desse restaurante era conhecido ali, dentro daquela região, como a Terra do Mais, Mas para aquela família, o restaurante ele simbolizou o quê? Simbolizou um lugar onde cada um iria ser suprido, iria ser preenchido pelas suas necessidades, pelas suas, talvez, insatisfações momentâneas ali daquela situação que estava vivendo. E quando trazemos isso para a nossa vida espiritual, não é diferente. Eu até te interrogo nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, o que é que tu estás passando, quais são as tuas necessidades, quais são as tuas interrogações, as tuas, podemos dizer assim, aflições nessa caminhada terrena. Mas já de antemão eu te digo, tudo isso ele um dia, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será preenchido, tudo isso será suprido, tudo isso terá um momento de consolo. Então assim o tema ele vem voltado justamente dentro desse contexto. E como sempre fazemos, temos a leitura bíblica dessa semana. E a leitura bíblica ela se encontra no livro de Apocalipse. Inclusive eu peço a vocês que têm Bíblia aí na sua casa, aqueles que têm Bíblia no celular, abre o aplicativo bíblico aí e vamos fazer a leitura bíblica desta semana. Então abre aí a tua Bíblia, eu vou aqui abrir a minha Bíblia, aí tu vai abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 22. A gente vai fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo de número 5, que diz assim: O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade,
e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Amém? Então, a gente quando começa a meditar, queridos, nesse texto, a gente vê que relata uma profecia de uma das maiores, podemos dizer assim, principal promessa de Deus, que é o que no próprio livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, a gente vê que aquela revelação que o apóstolo João teve no momento de grande aflição ali na ilha de Patmos, foi mostrado a ele, que iria existir, existiria um novo céu, uma nova terra, um lugar onde aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus irão morar. Então eu quero dizer para você que talvez aqui nesse momento, nessa vida terrena, está passando por momentos de aflições, de medo, de dificuldade. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor e Ele chega com socorro, sim. Mas eu quero te dizer que se Ele chega com socorro aqui, imagina o que será você viver ao lado desse Senhor, ao lado desse que tem o controle de todas as coisas. Então Ele nos dá essa promessa de viver ao lado dele em um lugar em que Ele vai reinar. E nós precisamos crer justamente nisso. É por isso que se a gente começa a nos fundamentar na Bíblia Sagrada, que, como eu sempre digo, é o nosso maior gerador de fé, a gente vai cada vez entendendo o cuidado de Deus para nós, não só aqui nessa vida terrena, mas principalmente naquela maior promessa dele, que é a vida eterna. E a gente vê isso lá desde o começo, quando a gente medita na palavra do Senhor lá no livro de Gênesis mesmo, eu até coloquei aqui no capítulo 2, eu acho lindo quando a palavra do Senhor diz assim, aquele texto que diz: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Ali colocou o homem que formara. Então, quando Deus ele criou o homem, Deus ele proporcionou um melhor lugar, um lugar de paz, um lugar de alegria. E ali ele já tinha essa perspectiva, nos seus planos divinos de vida eterna. E a gente vê isso no próprio texto, quando ele diz: e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele fala da árvore da vida, é a árvore da vida eterna. Eu acho muito lindo uma expressão que o apóstolo Paulo ele fala aos Coríntios, porque é um homem que teve muita experiência com Jesus Cristo, ele teve um encontro pessoal, ele viu Jesus ali naquele caminho de Damasco, através dele próprio, do apóstolo São Paulo, a gente viu Jesus fazer vários milagres, mas ele não se apegou só às coisas que Jesus estava fazendo para ele aqui na terra. É que nem nós. A gente sabe que quando a gente clama a esse Jesus, ele provê, quando a gente clama, ele muda cenário, mas a nossa maior esperança não está aqui. Aí ele diz isso aos Coríntios, lá no capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, no versículo 9, ele chega a dizer assim, ele diz: todavia, como está escrito, olha, nenhum olho viu, e nenhum ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Então ele entendia o poder de Deus em cuidar dele aqui nessa vida terrena, mas ele sabia que existia algo muito superior, E Deus prometeu isso. E ele disse que é tão superior que, imagina, algo extraordinário aqui que tu já visse, ou algo que tu ouviu, algo que já veio ao teu entendimento. E ele diz que o que Deus tem prometido para aqueles que creem em Cristo Jesus, que amam Cristo Jesus, é algo muito superior. E ele chega a dizer, lá no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, no versículo de número 19, ele diz assim: se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, ou seja, se nós temos esperança em Cristo Jesus somente nessa vida, ele diz: dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Tem versão que diz assim: somos o pior dos miseráveis.
se a gente espera em Cristo Jesus só nessa vida. Não, a gente precisa crer nesse novo céu, nessa nova terra. E para encerrar, a gente vê que o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 21, o apóstolo João ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. Ele chega a dizer, eu vi, João, o apóstolo João, ele chega a dizer que eu vi a cidade santa, essa ao qual aqueles que se separam das coisas do mundo e buscam a Cristo Jesus com sinceridade vão morar. João, ele diz isso lá em Apocalipse 21, verso 2. Ele diz, eu vi a cidade santa. E ele chega a dizer assim, que Deus, né, ele vai estar nesse tabernáculo junto com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. Quem? Nós seremos povo de Deus lá, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, né? E a gente precisa crer nisso, né? Crer de tal maneira que, observem que é muito lindo quando homens, né, aqui mesmo na terra, como foi o caso do ladrão da cruz, no momento extremo da vida dele, quando ele estava ali do lado de Jesus, tinha um que mangava, tirava a onda de Jesus, dizendo, salva-te a ti mesmo e a nós, tu que é rei. Mas teve o outro, né, que pela fé disse assim a Jesus, está lá em Lucas 23, 42, ele chega a dizer assim, então ele disse, quem? O ladrão disse assim, Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Em outras palavras, o que era que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que existia, ou seja, esse reino, ele cria pela fé que esse reino existia. E um detalhe, ele estava dizendo que Jesus era rei dentro desse reino. Quem dominava era Jesus. Então é esse Jesus que a gente crê, esse que domina no reino dele e ele domina ainda aqui na terra. É por isso que a gente clama, ele chega, a gente busca a ele e ele chega através do seu Santo Espírito com consolo e com tantas soluções para a nossa vida. Meus amados que estão sendo alcançados por esse vídeo, né, do intervalo bíblico. E para finalizar, a gente vê que há esperança, né, nessa cidade, porque João, diante daquele desespero, na revelação, ele escreve em Apocalipse 21:4, ele diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. Então ele diz que não haverá mais pranto, não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor. Então será algo contrário a isso que a gente vive nesse mundo. Então que você creia nessa palavra, creia, né, tenha esperança em alcançar essa cidade, essa vida eterna, esse lugar do mais, aquele lugar em que você vai ser preenchido, né, pelas suas necessidades, né? E o Senhor Jesus vai estar lá para nos servir, né? E lembrando que, como ele disse, escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então é para quem crê, para quem tem fé. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Que você possa crer, possa ter esperança em Jesus, não só aqui nessa vida, mas principalmente lá, né, na vida eterna. E a gente precisa traçar esse caminho aqui, mas para chegar lá e ver o Mestre face a face. Amém? Que Deus continue abençoando. Vamos orar, né? Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para que Deus ele possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Justo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra possa ser aplicada, Deus, aos nossos corações, que possa, Senhor, ser aplicada aos corações dessas pessoas que foram alcançadas por esse vídeo. Estende as Tuas mãos, ó Senhor, derrama de misericórdia, de graça, de força. Faz, ó Senhor, que Te apraz e que possamos ter sempre esperança, Jesus, em Ti, para alcançar a cidade santa, para alcançar justamente a oportunidade de estar contigo face a face. Ser conosco, ó Deus, é o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo intervalo bíblico da ET. Que Deus abençoe a cada um de vocês.